A partir de agora, começa o Debate Paraíba. Os assuntos mais polêmicos do dia a dia, sendo debatido agora, na página do Rádio Cidadão, no Facebook. Francisco Silva, Luiz Calasboa, Wilson Gomes, Marcos Andrade e Ari Júnior, debatendo os assuntos mais polêmicos da Paraíba. Prepare-se para acompanhar a live mais informativa da Paraíba, com imparcialidade, ética e paixão. Está no ar, com exclusividade. Debate Paraíba. Curtam a nossa página e compartilhe esta ideia. Olá, Paraíba, boa noite a você que está acompanhando a partir de agora o nosso Debate Paraíba. Estamos na tela nesse momento, já começando o nosso programa de hoje, o nosso debate, o programa que tem mais credibilidade, mais informativo, mais polêmico na rede social Facebook, na página do Rádio Cidadão. Eu sou o Francisco Silva, é um prazer enorme estar com vocês a partir de agora. Nós vamos juntos até às 11 horas da noite, levando muitas informações para você que se liga aqui no nosso programa Debate Paraíba. Já quero agradecer demais aos amigos internautas que já estão chegando a partir de agora para interagir com a gente. Hoje nós teremos muitas coisas bacanas aqui, debatendo assuntos muito interessantes. Já quero aqui mandar aqui o meu boa noite ao o Wilson Gomes. Aliás, o Wilson eu vou deixar aqui para o último, porque ele vai anunciar aqui a entrevista de hoje. Meu amigo Luiz Calasboa. Boa noite, Luiz. Liga o microfone aí. Boa noite, Luiz Calasboa. Boa noite, Francisco. Boa noite, Sombra. Nossa amiga aí, Marcos Andrade e todos os ouvintes, telespectadores aí, aqui do Rádio Cidadão, mais uma vez aqui no Debate Paraíba. E a gente aqui agradece a todos que já estão chegando aí. Bom dia, boa noite, meu caro Marcos Andrade, da cidade de Guarabira. Boa noite, Marcos. Boa noite, Francisco. Boa noite a toda a equipe que a partir de agora integra esse grupo de informação para formar a seres humanos em mais uma missão, em mais um momento de levar a Paraíba os seus principais destaques e aquilo que repercute, não só hoje, mas durante toda a semana, aqui na nossa querida Paraíba, em toda a sua região. Muito bem, boa noite ao nosso amigo Wilson Gomes, e o Wilson Gomes já vai trazendo para a gente também a entrevista de daqui a pouquinho, às 10h, começa. Boa noite, Wilson Gomes. Boa noite, Francisco. Boa noite, Luiz. Boa noite, Marcos Andrade. Boa noite a todos os amigos que estão aí sintonizados na página do Rádio Cidadão.
Daqui a pouco, né, falar com nossa amiga psicóloga, a doutora Thaís Rayana, né? Vocês, internautas, quiser participar, mandar mensagem aqui no programa, fica à vontade. Logo mais, daqui a um instante, aí a nossa amiga participando junto aqui do programa Rádio Cidadão. Você é o nosso convidado, né? Você que está sintonizado aí na página do Rádio Cidadão, participe, faça a sua pergunta conosco aqui. Muito bem. Daqui a pouquinho tem Thaís Pessoa, né, Wilson Gomes? Já Thaís Rayana Pessoa, Thaís Pessoa. Mas a gente já chama assim, já vai batizando aqui de Thaís Pessoa, que é o nome com o nome artístico, né, já, né? Ela já está com a gente aqui na tela, daqui a pouquinho a gente coloca. Vamos falar sobre depressão na quarentena, um assunto muito interessante. Tem muita gente nessa quarentena que não é mais quarentena, é noventena, cententena, e aí vai, né? Então, daqui a pouquinho, você que está aí no Facebook, compartilha aí, tá? Compartilha aqui na página, a nossa página aí, para todos os seus amigos. Nós temos daqui a pouquinho um bate-papo com a psicóloga Thaísa, que vai falar para a gente aí sobre depressão nessa quarentena, meu amigo, que só Jesus é a causa. Quem quiser mandar áudio para a gente, tem que mudar agora. Mande para a gente, fecha o microfone, Wilson. Mande para o nosso WhatsApp algumas perguntas, algumas indagações aí para o nosso número 839-9384-0285, 99384-0285, ou então você pode mandar para qualquer um dos nossos companheiros, os nossos amigos que estão na tela. Luiz Calasboa, teu WhatsApp, Luiz. Rapaz, é o 98762-0680. 8762-0680. Ô, Francisco, vamos falar também um pouquinho sobre, não só sobre a quarentena, com a psicóloga aí, doutora Thaís Pessoa, mas também nessa quarentena também, existe também a ansiedade? Também vou perguntar para ela também. Já nós vamos perguntar isso aí com certeza. Wilson, vamos ter contato, Wilson. Meu contato é 98808-5078. 98808-5078. Muito bem. Você pode mandar também para o Marcos Andrade, né, Marcos? Seu contato, Marcos? É o 98871-3101. 98878. Pô, mas me apanhei todo agora. 98. Eita, cara, deu pau. Vamos por aí. Deu pau, agora deu branco. 8871-3101. Agora sim. 871-3101. Agora chegou. Ok, Marcos Andrade, valeu. Marcos Andrade é uma figura. Daqui a pouquinho. Olha, hoje o Ari Júnior não está participando conosco, né? Ele possivelmente estaria conosco hoje, mas acho que ele se atrasou. Mas está assistindo aqui, né? Conosco aqui a entrevista já com o Thaís. Mas primeiro vamos falar sobre alguns temas aí, né? Eu vou trazer aqui sobre a volta dos transportes coletivos no próximo dia 6 de julho. Nós teremos aí a volta dos coletivos aqui na capital paraibana. Os transportes irão voltar no dia 6 de julho. A pergunta que eu faço é que, por exemplo, ontem nós falávamos aqui sobre uma possível volta na segunda-feira. Só que não foi constatada essa volta, né, na próxima segunda-feira, porque inclusive o pessoal das empresas estavam passando as informações que seriam 30% da frota na capital paraibana, que ia ser um verdadeiro caos. Graças a Deus que não se constatou isso, né? O prefeito deve ter voltado atrás e lançou aí para o dia, prolongou aí para o dia 6 a volta dos transportes coletivos. Só não sabemos se vai ser 100% ou se vai ter alguma redução. Esperamos que seja... Marcos, seu telefone aí, Marcos, tá difícil, viu? Então, esperamos que seja mais de 100% da frota dos transportes coletivos. Wilson Gomes, o que é que você tem a falar sobre isso, sobre os transportes, a volta dia 6, para a gente acalorar aqui o nosso debate, Wilson Gomes? O prefeito lançou um decreto para voltar no dia 29, que era segunda-feira, né? E aí começou o tratamento dos ônibus, começou a
a higienização de toda a frota dos ônibus. E aí o prefeito voltou atrás para o dia 6. Será que o prefeito vai votar com 100% ou 50%? Inclusive, tem um vídeo rodando aí de um motorista solicitando do prefeito que esse motorista já não tinha mais alimento na sua casa, estava indignado, reclamando com o prefeito. E ele pede a volta imediata dos ônibus, né, na capital. Agora, para voltar os ônibus, tem que voltar o comércio também, né? Porque os ônibus vai voltar e o comércio ainda continua aberto. Como é que vai ficar a flexibilização do comércio? Será que vai abrir também? Porque se a prefeitura normalizar o transporte público de João Pessoa, o comércio também tem que voltar também, né? Então, essa é a minha pergunta. Será que o comércio vai voltar também? Verdade, é uma pergunta aí que fica no ar. Luiz Calasboa com a palavra. Luiz Calasboa. Falta ligar aqui. Boa noite a todos, boa noite, Francisco. É o seguinte, na minha opinião, né, esse pessoal aí criaram uma narrativa contra o presidente. Infelizmente, levaram o problema do vírus para um problema político. Então, isso é muito triste e também, ao mesmo instante, é um pouco, eu vou dizer pouco, para não dizer muito exagerado, né? Para não ser muito exagerado. Mas é um pouco triste, porque a gente pegar um problema de doença, um problema de saúde e levar para o lado político. Então, isso, para mim, o prefeito já começou errando e feio com essa tese dele, não sei se é tese, né? Ou quem mandou ele fazer isso. Agora a gente vê. O prefeito da capital, ele tem um viés político petista, né? A gente sabe de onde ele veio do PT. O secretário de saúde dele veio de onde? Do PT. Então, meus amigos, infelizmente, eles vão usar e dizer que estão ajudando o povo na teoria, porque na prática, infelizmente, não ajuda em nada. Muito bem. Vamos esperar que essa volta aí, como o Wilson falou sobre o comércio, eu acho que essa volta dos transportes agora, sem reabertura do comércio, eu acho que não seria uma boa ideia. Por quê? Né? Primeiro que a população está doida para sair de suas casas. Estão doidos para sair de suas casas, né? Uma volta aí de uma possível redução da frota vai ser um caos na cidade. Vamos ver o que vai acontecer. Esperamos que o prefeito tenha boas ideias. Eu acho que essa data que ele colocou lá para frente, aí do dia 6 de julho, deve ser de repente ele vai ter uma conversa com o governador possivelmente pode ser que comece uma reabertura de alguns comércios, alguns pontos comerciais aqui em João Pessoa. Diferente disso, lá na cidade de Guarabira, meu caro Marcos Andrade, aí continua fechado, os ônibus estão parados aí também, né, Marcos? Você que traz informações. Agora fala um pouco distante do celular para não ficar estourando aqui, viu, Marcos? Como é que está aí Guarabira, o transporte coletivo, o comércio? Marcos Andrade. Guarabira não disponibiliza, né, exatamente de empresas de ônibus coletivos. Aqui, só apenas os ônibus intermunicipais são quem fazem todos os trajetos aqui em Guarabira, mas no momento tudo está tranquilo, apenas os ônibus estão circulando até esse momento e no aguardo de que exatamente possa haver uma flexibilização no comércio aqui da cidade de Guarabira para facilitar ainda mais toda a situação e logicamente que é isso que muitos esperam nesse momento em que vivemos toda essa situação, toda essa celeuma, e vamos aguardar, né? Próxima semana tem anúncio, né, de novas bandeiras para os municípios, exatamente os municípios envolvidos nessa questão do Covid, e vamos ficar na torcida, né, que tudo isso se resolva e que até mesmo tudo volta à normalidade. E existe ainda aqui uma questão de um controle muito rigoroso, a questão dos alternativos que vêm de outras cidades aqui exatamente para Guarabira. Vamos ver até onde isso tudo vai, para que
possamos ter aí mais um drama, né, de toda essa situação. Muito bem. Vamos abrir aí para os amigos que queiram debater outro assunto aí, aqui, começando com Marcos Andrade. Diz que tem uma polêmica aí na cidade de Guarabira. Alguma polêmica para hoje, Marcos, de Guarabira, para a gente trazer daqui a pouquinho a entrevista com a psicóloga falando sobre depressão na quarentena? Exatamente. Daqui a pouco vamos debater esse tema também, né? Essa questão da depressão na quarentena. Vamos buscar aí com a doutora, né, as informações detalhadas do que está provocando tanto essas depressões, enfim, uma série de coisas que chamam a atenção, não só de Guarabira, mas também de todo o estado. Muito bem. Luiz Calasboa, eu já vou trazendo aqui o que eu queria debater sobre o transporte. Cada colega traz aí um debate para a gente já começar a entrevista. Luiz Calasboa, o que traz para a gente aqui no seu análise de notícias para o dia de hoje, meu caro Luiz Calasboa? Boa noite a todos, voltando mais uma vez. Olha, eu gostaria de falar um assunto, Francisco, era nacional. E a gente debatemos aí, falamos aí com os amigos. Você que também está nos assistindo também, podem também já falar também sobre esse assunto também pode mandar também pergunta para a psicóloga, que é a doutora Thaís Pessoa. Olha, eu notei aqui, o presidente da República, ele assina um MP, para quem não sabe o que é MP, é uma medida provisória do esporte, está desmembrando aí o esporte de uma determinada emissora, que no caso, quem será mais prejudicada será ou seria a Globo. Aí ninguém sabe como vai se comportar sobre esse tema, o Congresso Nacional, a Câmara, o Senado. Eu sei que o presidente baixou já um MP, já está valendo já, e o Flamengo é um dos principais idealizador desse sistema. Por quê? A diretoria do Flamengo foram até Brasília para pedir para que o presidente sancionasse essa lei. E o presidente sancionou, é a chamada Lei MP do Esporte, né? E aí chega dos direitos esportivos ser de uma só emissora. Hoje eu estava vendo alguns sites aqui e o Flamengo já disse que pode retransmitir pelo Facebook, na página oficial do time. E tem outra coisa, o Flamengo ele irá ganhar ainda mais dinheiro do que se tivesse com a Globo. Por quê? O Facebook irá pagar pelas transmissões. E ainda eles teriam também o direito de imagem. Então, se as outras emissoras, a própria Globo mesmo, ou o SBT, Bandeirante, etc., quiser falar um pouquinho sobre o esporte e usar a imagem, irá pagar o Flamengo. Então, o Flamengo vai arrecadar muito dinheiro com a nova mídia social, com a nova mídia. Fora ainda quem se tornar a ser membro, né? Tem essa questão para quem se tornar membro do canal, que aí eles pagam, né? O YouTube paga e também, dependendo da audiência também, né? O Flamengo ele já colocou em campo 50 mil pessoas, 60 mil pessoas. Então, se colocar 80 mil, 60 mil pessoas, 70, 80, eu acredito que o Flamengo bota até 100 mil pessoas numa live. Se botar, meu amigo, o Flamengo irá ganhar mais do que ganha vendendo a Globo. E tem outra, né? Além de dar uma quebrada na Globo, que a gente precisa um pouco falar sobre isso, que a mídia toda, as TVs nacionais, Globo, Record, Bandeirante, SBT, não falam sobre isso. E em seguida também, a própria Rede Globo ela irá quebrar nas propagandas, porque com certeza o Flamengo, ou os outros times, o Flamengo principalmente, vai botar os times no horário da novela. Então vai quebrar a Globo de feio, porque as novelas vão perder a audiência, quem assina a publicidade das novelas irá retirar a propaganda, que a propaganda tem menos, tem pouca audiência, ou o preço irá baixar. Irá baixar o preço aí
das propagandas das novelas da Globo e do Jornal Nacional. Essa MP que o presidente assina, ele diz que quem manda no jogo é o time. E, além de ser o time, quem manda, o mandatário da casa, é quem vai decidir. Então, quando pegar uma que o Flamengo decidir, o Bangu ou qualquer outro time pequeno, ele vai dar moral na casa. É verdade. É outra coisa, né, Luiz? As empresas de comunicação, de televisão aqui no Brasil, no país inteiro, eles têm que haver uma forma aí de se juntar e fazer uma parceria de baixar os preços do que eles vêm cobrando aí, um preço muito alto, porque agora tem as mídias sociais, né? É o nosso caso aqui, nós não temos espaço na TV, mas o Facebook nos dá esse espaço, nós estamos fazendo um trabalho com muita humildade, né? Nós estamos em nossas casas, fazendo um trabalho com muita humildade, porque as televisões não abrem espaço para muitos comunicadores bons, e nós estamos aqui usando a rede social para fazer um trabalho bacana, sem pagar nada, beneficiando aí a população, né? Nós estamos contando, em brevemente, nós vamos contar com os patrocinadores locais, tanto de Guarabira como aqui de João Pessoa, para que a gente possa manter os nossos recursos, os nossos equipamentos, né? Para que a gente possa pagar com os recursos que a gente, de repente, venha a ganhar, para pagar o que a gente usa aqui nas transmissões. Então, os canais vão perder muito, né? E outra coisa, gastar dinheiro com futebol, nesse momento agora, né, é coisa para se pensar. Mas vamos rapidinho, mais alguma coisa, Luiz? Já são 23 horas e 13 minutos. É verdade. Eu gostaria de falar uma fala aqui rapidinho. Rapidinho. Você falou uma coisa que eu nem queria tocar no assunto. É a chamada boa informação. Porque a gente analisa hoje que a boa informação, ela não está nos grandes veículos de comunicação. Não estão. Essa questão da MP, nenhum grande veículo de comunicação, as TVs, falaram, mas a gente está falando aqui. Outra coisa, a informação, ela tem que ser tratada com ética e credibilidade. Mas a gente vê no dia a dia de hoje, ô Francisco e todo o público ouvinte, você que está nos assistindo aí pela live, quando uma empresa ela quer vender um produto, ela quer divulgar algo na imprensa, eles vendem um produto. A empresa tem que ter um produto para vender. Seja ele qual for o predito, ou qual for o produto. Seja produto de consumo ou produto de bens, mas tem que ter o produto. O que a gente vê nos últimos dias no jornalismo brasileiro é totalmente o contrário. O governo federal investiu bilhões e bilhões através da imprensa, né? Aí ninguém sabe para quê, se é para calar a imprensa ou divulgar o que eles querem. Luiz. Então, a gente vê que os governos investem bilhões e bilhões nas últimas décadas aos cofres da imprensa sem ter produto para vender. Será que o único produto é a consciência do povo? Isso aí, Luiz. Você... Francisco. Fale, Wilson Gomes. Eu ia perguntar, essa MP, esse projeto, se for aprovado, quem escolhe a retransmissão são os times de futebol? Isso é o que eu entendi, Luiz? É sim. Quem vai escolher, né? É os times. Não tem aquele monopólio de só uma emissora mandar que vai determinar quem vai retransmitir, não, né? Não. Aí é o seguinte. É a parceria. Vai jogar... Depende disso. Depende disso aqui, a parceria com os canais, né? Por exemplo, quem paga mais, né? Time de Calas Boas, time do Francisco, do Sombra e de Marcos Andrade. Agora. Quem for o mandante da casa, a gente vai negociar com a Bernarda TV. Acabou por exemplo, uma questão que só Francisco conversa com os times. Aí não. Aí a gente vai conversar com o Francisco, que é da TV, o Sombra vai conversar, Marcos Andrade vai conversar, Thaís vai conversar, quem está em casa dos ouvintes vai conversar. Então, todos vão ter uma conversa. Ou seja, abriu somente o diálogo. Abriu o diálogo e isso quer dizer democracia, na minha opinião, porque tem pessoas que defendem a democracia e não sabem o que é da democracia. Democracia está em todos os pilares, não está só na política, não. Ou seja, a Globo, só uma TV mantém o monopólio das transmissões da Copa do Mundo? Ah, não, meu amigo, tem que ter todas as emissoras, e inclusive as redes sociais.
Verdade, Luiz? O Francisco e Luiz. Isso também acontece com o automobilismo também? É Tem com direito tudo, às outras é com tudo. né? Vamos fazer o engloba tudo, né? Depois a gente faz um programa mais detalhado com isso, porque Wilson, a MP não é do futebol, a MP é do esporte. Luiz, esse tema é muito, muito importante. Vamos guardar esse tema aí e eu quero que você me lembre aí para segunda-feira a gente tratar desse tema aí, porque é muito interessante sobre o espaço na mídia, né? O monopólio que tem das televisões aí, dos canais, grandes empresas de telecomunicações, TVs fechadas, pessoas que têm o futebol de graça, hoje tem que pagar um sistema de TV, né? A gente tem esse tema aí, eu gostei desse tema aí para a gente trazer na próxima segunda-feira aqui, viu, Luiz Calas Boas? Certo, e tem outro, viu? Jornalista hoje, Oswaldo Eustáquio, ele foi preso, né? E o ministro, a mandado do ministro Antônio de Moraes, ele alega, e as próprias emissoras de televisões, né, está aí mentindo. O jornalista Oswaldo Eustáquio, ele é jornalista, mas a grande mídia, a grande imprensa brasileira, as televisões, estão tratando ele como blogueiro. O que é que as pessoas entendem com isso? Olha, muita gente não entende, mas a própria grande imprensa, as televisões, a mídias em geral, nacional, ela está cometendo crime. Por quê? Porque o Oswaldo, ele não é blogueiro. Aí você diz, mas qual a diferença de blogueiro para jornalista? Eu vou explicar. Porque tanto o jornalista como o radialista, ele tem a chamada, isso aí está na Constituição Federal, liberdade de expressão. Veja como é grave o que a gente estamos assistindo e vendo nos últimos casos e as pessoas não perceberam. É que ele é jornalista, mas a empresa está tratando ele como blogueiro. Por quê? Porque ele, como blogueiro, ele não tem a chamada liberdade de expressão. Aí a própria empresa diz, não, pode prender ele. Mas a prisão dele é regular. Tanto é no caso, tratando ele não como jornalista, tratando ele como blogueiro, para diferenciar as coisas, porque tanto jornalista como radialista, ele tem a chamada liberdade de expressão. Mas a própria mídia está dizendo, não, pode prender ele, que ele é blogueiro. E ele não é blogueiro. Muito bem, é um tema muito interessante. Já são 22 horas, 19 minutos. Eu estou olhando aqui para o tempo está passando. Vamos fazer o seguinte, Luiz, vamos trazer esse tema para a próxima segunda-feira, para a gente começar já a entrevista aqui com a nossa entrevistada psicóloga. Já vou aqui puxar aqui para a tela. Bora, chama ela aí. A nossa amiga Rayane, deixa eu colocar aqui, pedi aqui uma boa noite dela, mas antes de trazê-la aqui, para ela dar o boa noite dela, já está com a gente na tela, eu quero aqui mandar uma boa noite para Alice Liédia. Ela diz aqui, gente, vocês escutaram aqui uns tiroteios aqui no bairro Valentina? Não, que Deus queira que seja apenas bomba, viu, amiga? Josefa Lucena também está mandando aqui uma boa noite. Robson Silva, vocês têm informação aí sobre a abertura das lojas na Paraíba? Na Paraíba eu não sei, só sei que em Cabedelo a partir de segunda vai abrir tudo, em Cabedelo aqui na Grande João Pessoa, viu, Robson? Um abraço para você. Tem mais gente aqui no Facebook, tem a Josefa Lucena, Vânia Belarmino também está com a gente, muita gente aqui participando, tá? Deixa eu pegar aqui o boa noite, a nossa amiga a Tainá, Raíssa, não é isso? Liga já o microfone aí, Thaísa, liga o microfone. Thaís, já liga aí o microfone pra gente. Boa noite, Thaís, vamos falar sobre depressão na quarentena. Primeiro, o boa noite dela, agradecer também por fazer parte dessa transmissão, que vai trazer muitas informações, principalmente para quem está nessa quarentena, porque realmente, se o cara não tiver cuidado, a depressão, meu amigo, toma de conta e o cidadão acaba fazendo muitas besteiras, como a gente vem acompanhando aqui no nosso Brasil. Boa noite, psicóloga Thaís Pessoa. Boa noite. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos os envolvidos. Tá ouvindo o meu? Tá saindo meu som? Sim, tá tudo ok. Sim. Então estamos vendo e ouvindo. Boa noite a todos os ouvintes da rádio, dos participantes da rádio. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui falando sobre essa temática, sobre depressão. Sabemos que a quarentena ela tem revelado o quanto o ser humano ela é frágil, né? Quanto somos frágeis, quanto é importante cuidar da nossa saúde. A nossa saúde que ela tem as 3 bases, que é biopsicossocial.
a nossa saúde física, mental e social, mas o quanto tem sido fragilizada a nossa saúde mental em tempos de quarentena, em tempos de isolamento social. Muito bem, agradecer demais, vai ser muito bacana esse bate-papo, gente. Você que já está acompanhando aqui já pode compartilhar, tá? Compartilha aí para os amigos. Nós vamos falar sobre depressão na quarentena. De quem vem a primeira pergunta? Eu vou começar com Marcos Andrade, de Guarabira, já fazendo a primeira pergunta para a nossa psicóloga, trazendo aqui as informações para os amigos que nos acompanham. Marcos Andrade, a primeira pergunta é contigo aí, direto de Guarabira. Doutora, é um prazer imenso poder recebê-la em nosso programa, até porque é um assunto que tem bastante importância e relevância para a nossa sociedade. E a pergunta que eu faço é a seguinte: vivemos hoje um momento em que o isolamento social ele vem confundindo muito a mente das pessoas. E às vezes, quando elas saem nas ruas, elas se sentem, até certo ponto, um pouco discriminadas pela sociedade. Sai para lá, você está com Covid, sai para lá, você está doente. E essa pessoa acaba que por ficar em casa, naquele isolamento, seja por 15, 20 dias, tem aquela situação de sempre manter a rede social. Até que ponto tudo isso pode influenciar na mente das pessoas? Até porque também muitas mortes já houveram, e tudo isso, incluindo as mortes, ela também pode ser um fator prejudicial para o psicológico das pessoas, as que estão doentes e as que não estão, essa grande pressão através da sociedade e também por conta de tudo isso que está acontecendo através do Covid-19. Boa noite, prazer falar com a senhora. Boa noite, Marcos. Se antes o nosso humor, né, ele já variava com muitas coisas que a gente vem vivenciando, imaginem agora, né, onde a gente está preso dentro de casa lutando contra um inimigo que ele é invisível. Então, a gente sabe, sim, que existem estímulos, existem gatilhos, e que essas situações, elas potencializam aquilo que muitas vezes já tem no indivíduo, né? Então, o fato do isolamento, de você estar dentro de casa, estar preso, não conseguir sair, ter um momento de distração, isso faz com que a gente fique mais vulnerável e fragilizado a lidar com essas questões. A gente sabe que o isolamento, você estar dentro de casa, isso potencializa algo que já está dentro de você. Se você tem uma tendência, sabemos que a depressão ela é muito complexa. A depressão, muitos utilizam de forma muito banal, dizendo, estou deprimido, e não é bem assim. A depressão, ela nada mais é do que uma síndrome, né? Então, você precisa estar dentro de um quadro de sintomas, uma sintomatologia e de sinais para que você possa ser diagnosticado com a depressão. A respeito do fato de você ter sintomas, realmente são estímulos estressores que mexem sim com o seu humor, que ajuda e facilita com que você desenvolva um quadro sim depressivo. Muito bem, vamos mandar um alô aqui para Niédia Pinto. Ela diz aqui, já mandou um recado aqui, amiga competente, né? Tá falando aqui conosco aqui também deixa eu ver aqui, a Rosa Maria. Rosa Maria diz assim, muito interessante esse tema. Obrigado, Rosa. Temos aqui a Niédia completa aqui. Ela diz aqui, um tema de extrema relevância. Muito obrigado também. Vocês podem mandar suas mensagens para o nosso WhatsApp aqui do nosso Debate Paraíba. O nosso número para você entrar aqui e mandar sua mensagem de áudio para a gente é o 993840285. Estamos falando sobre depressão na quarentena. Vem de lá, Luiz Calasboa, com mais uma pergunta para a nossa competente psicóloga que está conosco aqui, contribuindo, a Thaís Pessoa. Luiz Calasboa, é contigo agora a próxima pergunta. Belezinha, um abraço aí para todos, né? Eu quero agradecer aqui a audiência aqui da turma, né? Eu estou aqui, Francisco, no meu Facebook,
no meu Facebook particular tem 31 pessoas no meu, né? Aqui no outro tem um pouquinho menos, vou para essas pessoas que compartilhem, comente, mande nos grupos aí de WhatsApp, coloque nos grupos aí também do Instagram, mandem e pode fazer pergunta. A minha pergunta é o seguinte, para a psicóloga doutora Thaís Pessoa. A ansiedade, a gente fala muito da ansiedade e depressão, agora no momento. Mas a minha preocupação não é só agora no momento, é após pandemia. Como fica essa situação? Luiz Calaboa, a gente sabe que a ansiedade, ela nada mais é que uma reação que todo indivíduo ele experimenta, né? Diante de alguma situação do dia a dia. Contudo, o que acontece? Que algumas pessoas, elas têm essas reações de forma potencializada muito intensa. Algumas delas desenvolvendo até um quadro considerável de uma patologia, né? Que pode comprometer, sim, a saúde mental. O que acontece? Sabemos que, sim, lutamos contra o coronavírus, que é um vírus invisível, um inimigo, que eu chamo de inimigo visível. Existe, sim, algo estressor, existe um estímulo. Então, pessoas que já têm esse quadro de ansiedade, que têm esse medo, conviver com esse inimigo invisível potencializa, assim, níveis tanto de ansiedade quanto depressão. Esse medo, que muitas vezes é irracional. No caso do corona, a gente sabe que é um medo real, porque existe um estímulo, a gente sabe que isso existe, mas o que acontece? Como é que a gente pode diminuir os níveis de ansiedade? É mudar o nosso pensamento. Eu costumo dizer que a lei do foco se você foca num ponto pretinho na parede, quanto mais você foca, mais ele amplia. Do mesmo jeito é a ansiedade. Quanto mais você foca na ansiedade, no problema, ele se amplia. Se está se ampliando a tua ansiedade, é porque você tem focado, potencializado a tua atenção nos teus medos. Isso, consequentemente, vai te fragilizar e trazer uma instabilidade emocional. Thaís, eu queria saber também o seguinte, é após a pandemia, esse pessoal... Certo, Certo. Após a pandemia, é natural que a gente conviva ainda com esse medo, né? Conviva com esse medo, adquira até o toque, a mania de limpeza, querer se limpar, são comportamentos que eles estão diminuindo gradativamente, né? Isso varia, o ser humano ele não é um robô, né? Não existe um padrão de comportamento. Com o Luiz, ele vai desenvolver, vai potencializar. Com o Wilson, ele pode diminuir. Depende muito de como ele vai elaborar aquela situação, né? A gente sabe que pós-pandemia vai voltar às atividades, mas sabemos sim que as pessoas vão continuar assim com medo, mas ela elaborar isso, né? Entender que é necessário todos ter continuidade das suas vidas, das suas funções, mas nas medidas de segurança. Thaís, a gente acompanha, parece até engraçado essa pergunta que eu vou fazer agora, mas a gente vem acompanhando aí no início dessa pandemia o isolamento social em outros países, né? A quarentena, como a gente está debatendo aqui, a depressão na quarentena. E em outros países aí, a gente acompanhava aí os divórcios, né? Acontecendo constantemente aí, em alguns países, a gente acompanhava aí na mídia aí essas separações, ou seja, os casais não aguentam mais ficarem presos, né? Em suas casas, e muitos acabavam não tendo um certo tipo de depressão. Mas, no caso da separação, o marido ou a esposa acaba convivendo muito com essa pessoa na sua casa, porque eles eram muito acostumados a ir ao trabalho, um ia trabalhar de manhã, outro à tarde, e a casa ficava lá com o cônjuge sozinho, e nesse momento da quarentena, eles já estavam unidos na quarentena a todo instante, a todo momento. Há um certo tipo, Thaís, há um certo tipo de que a gente pode falar assim, de uma depressão que faz com que os casais briguem e acabe levando à separação. E se há uma depressão, que tipo seria? Bom, Francisco, interessante essa sua temática, né? Porque ela traz duas vertentes, né? Ela traz a vertente da saúde mental, a respeito da depressão, e traz também a respeito da separação, né? O que ocasiona a separação, que a gente pode até
em breve falar sobre isso, sobre o divórcio, os níveis altíssimos de divórcio na pandemia. Então, o que é que acontece? Esses casais, eles têm uma rotina, correto? Cada um tem os seus horários e muitos deles só se encontram à noite. Então, um curto período de tempo não dá tempo nem deles discutir, né? Não dá tempo nem deles se perceberem que estão mal. Então, essa pandemia, como eu falei no início do vídeo, ela veio para mostrar as nossas fragilidades, né? Então, o casal, ele está junto, está em convivência e estão vendo, né? Estão se despindo a sua alma e mostrando a sua fragilidade. Então, esses casais que estão nessa convivência, né? Estão dentro de casa, estão convivendo com as fragilidades do outro. E muitos deles não têm uma estrutura psíquica que consiga sustentar o sofrimento do outro. Então, assim, não é que a depressão causou a separação, mas muitas vezes, alguns dos parceiros, eles não têm uma estrutura emocional que consiga lidar com o sofrimento do outro. E a gente vive hoje em dia numa sociedade que tem esse tabu, né, de não vou para o psicólogo porque eu não sou doido. Pelo contrário, a gente deveria ir para o psicólogo para não ficar doido. Wilson Gomes, agora é com você. Você vai fazer a pergunta aí a Thaís. O Wilson está ali caladinho e agora é com você, o Wilson Gomes. Liga o teu microfone aí, agora é contigo. Sombra. Boa noite, doutora. Satisfação ter você aqui na nossa live aqui do programa Rádio Cidadão. Doutora, Thaís e Pessoa, o que devemos fazer quando percebemos que um familiar está entrando em depressão? O que devemos fazer quando essa pessoa está entrando em depressão? O que nós, a familiar, devemos fazer quando essa pessoa está entrando em depressão? Como podemos ajudar essa pessoa? Bom, isso, a princípio, o que a família tem que fazer é observar os sinais e sintomas, né? Só antes de responder a sua pergunta, eu preciso aqui esclarecer o que é a depressão, né? Na verdade, a depressão ela é uma síndrome que ela possui um conjunto de sinais, né? Sinais é o que nós, psicólogo ou médico, a gente consegue enxergar no paciente, e sintomas é aquilo que o paciente está relatando, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas conseguem dizer, eu estou deprimida, eu estou com depressão, de uma forma de utilizar o senso comum. Mas, na verdade, a depressão, ela tem algumas características, algumas sintomatologias. Então, o que você precisa primeiro observar nesse familiar é se ele apresenta algumas dessas características. A primeira delas é a perda de energia. É como assim, por exemplo, essa pessoa que está acometida desse transtorno depressivo, um certo dia, ela se acorda como se tivesse um chumbo no músculo. Ela consegue, existe um peso tão grande que ela não consegue se levantar da cama, a gente considera isso como uma perca da energia, né? Se ela apresenta também uma perca de interesse, de prazer, e trazendo as coisas que elas mais gostam de fazer, jogar bola, coisas que realmente dá satisfação. Então, aquilo que realmente aquele indivíduo gosta de fazer e começou a perder esse interesse, isso é uma característica de uma pessoa que possivelmente pode ter depressão. E outros sintomas também são sintomas cognitivos, né? Como é a falta de atenção, falta de concentração. A memória, ela começa a falhar. Existe falta de planejamento, a pessoa não consegue se organizar. E, consequentemente, o fato dela não conseguir se organizar e planejar até nas suas atividades trabalhistas, o que acontece? Ela começa a prolatar, ela postergar essas atividades. E com esse postergamento, ela vai sentir um sentimento de incapacidade muito grande, consequentemente, um sentimento de culpa, porque é como se fosse um ciclo vicioso. Ela acorda, ela perde o interesse, ela fica postergando as atividades que ela tem que fazer. Quando ela não cumpre prazo, que ela não consegue atingir o que ela estipulou para fazer no dia, ela vem o sentimento de culpa. Consequentemente, esse sentimento de culpa, ela se sente também incapaz. Tá vendo como é um ciclo? E, além disso, vem esses pensamentos de inutilidade, né? Por não conseguir cumprir os prazos e fazer as coisas. Outra coisa que você tem que perceber nesse familiar é verificar como está o estado do humor dele. Se esse estado de humor
existe um estímulo, existe uma situação estressante. Quantos dias esse seu familiar ele está assim? Porque muitas vezes acontece uma situação que realmente deixa o ser humano triste, ele fica um dia triste porque essa pessoa está naquele dia triste, isolado, não quer dizer que ela esteja com depressão. Quer dizer que ela está com um humor deprimido naquele momento, que é uma fase. E outras questões, para a gente poder finalizar o que é depressão, existe uma dificuldade de inibição de informações negativas. O que acontece? Quando começou a pandemia, a mídia começou a impor, de forma muito abrupta, muitas informações negativas acerca do corona. Então, pessoas que têm ansiedade, esses sintomas potencializados, o medo delas potencializou o transtorno do pânico, síndrome de pânico, muitos outros transtornos mentais potencializados, porque essas pessoas elas não conseguem inibir, elas não conseguem filtrar essas informações negativas, né? E para findar o quadro de depressão, ela tem que cumprir tudo isso. E o último delas é os prejuízos ocupacionais, né? O prejuízo cognitivo, prejuízo familiar, pessoal, profissional. Então, se você vê que essa depressão está atingindo essas esferas, é uma coisa que tem que estar em alerta. Observou esses sintomas, não tem como eu pegar, impor a esse familiar, levar no psiquiatra, mas trazer a conscientização dessa pessoa que ela precisa de ajuda. E volto a dizer que não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Então, essa pessoa precisa também reconhecer que ela precisa de ajuda, que ela precisa de cuidado, que ela não está bem, e, consequentemente, trazendo essa conscientização que ela não está bem, aí sim você encaminha ela para um profissional de saúde mental. Olha, o tema está muito bom. Eu nunca vi uma live com uma audiência tão grande que está vendo agora. Parece que a gente vai amanhecer o dia. Mas antes de trazer, só um instante, Luiz. Francisco, tá pipocando aqui, Francisco. Deixa só registrar aqui. Deixa eu fazer só uns registros aqui. Aí eu volto com os amigos. Tem aqui muitas perguntas aqui, inclusive no nosso Facebook. Uma delas é essa aqui, ó. Jéssica Raíssa diz aqui: existe algum meio mais prático de tratar a depressão sem ser preciso por meio de medicamentos? Aí ela também acrescenta aqui: existem atividades para melhorar a depressão? Aí Thaís já vai encaixando essa pergunta, porque o Ari também faz uma pergunta aqui, ó. Ari diz o seguinte, Ari Júnior, aqui da nossa equipe: pergunta à psicóloga o que é depressão, ela já falou. Como começa a depressão e o que é depressão e ansiedade? Não sei se deu para Thaís encaixar aí depois que ela responder essas questões aqui. Aí Luiz Calas Boas volta aí indagando mais alguma pergunta, Thaís. Ô Francisco, era exatamente o que eu ia fazer para ela, eu ia ler essas lives aí, tanto de Ari como o de Jéssica, né? Eu ia fazer essas perguntas para ela. Como a de Ari, eu acredito que ela já respondeu, né? Olha a outra aqui. Já de uma forma de primeira mão. Agora ela vai responder as outras aqui. Leia na tela aqui para ela. Realizar atividades que gostamos, acho que ajuda bastante. A Niédia falando também. Thaís, fique à vontade para responder esses questionamentos. Certo. Eu acho que eu deixei esclarecido na pergunta de Wilson, antes de falar como ajudar o familiar, o que é a depressão, né? Sair do senso comum e trouxe algo mais científico. E muitas pessoas perguntam o que causa a depressão, né? O que eu já falei, o que causa, existem vários fatores, né? A depressão, ela é algo muito complexo. Então, um dos fatores pode ser genético, pode ter algumas alterações neuronais, né, nos níveis de hormônio, por exemplo, se sua dopamina, que é responsável pela motivação e o prazer, os níveis dela estiver baixo, consequentemente, seu humor vai estar deprimido. Os níveis de serotonina, se estiver baixo, com certeza você não vai estar se sentindo bem. Então, assim, outros fatores também é o psiquismo, é a maneira como pensamos. Então, se eu tiver um pensamento muito pessimista, consequentemente, isso é uma coisa que pode potencializar ou ocasionar a depressão. E, por último, são os ambientes, o gatilho, né? Então, a gente sabe que você pode ter o fator estressor, por exemplo, a questão do isolamento social, mas se o teu psiquismo, se a tua forma de pensar for uma maneira
tendo uma visão positiva da situação, da realidade que você está vivendo, é possível que você não desenvolva um quadro depressivo. E a questão do fator genético não é porque seu pai tem que você vai ter, mas existe uma grande probabilidade que, se algum familiar seu da primeira geração, segunda geração, você tiver, você pode ter. E uma coisa que vale alertar, que pessoas com depressão crônica, ela tem sim um maior risco de morrer pelo Covid, assim como hipertensão, diabetes, porque a depressão crônica, ela mexe em todas as nossas mentes, além da nossa mente, níveis, com a maneira como a gente se enxerga, mexe com os nossos níveis de hormônio, consequentemente, baixa até a nossa autoestima. Então, respondendo à pergunta de Jéssica, o que fazer para amenizar os sintomas, Niedia pontuou uma questão muito importante, que é sim fazer atividade física. A atividade física, ela aumenta o nível de dopamina, que vai dar uma sensação de bem-estar, vai dar a sensação de prazer, aumenta também o nosso nível de serotonina, certo? Que é o hormônio de alegria, prazer. Ter hábitos, a importância também de ter hábitos alimentares saudáveis. O que você come, né? Não sou nutricionista, mas ter uma alimentação saudável é importante sim, contribui para você amenizar os níveis de depressão. Outra coisa é você ter uma espiritualidade. Eu não estou falando de religião, mas ser uma pessoa espiritual. Participar de algum grupo religioso, porque o ser humano ele tem a necessidade de pertencimento. Então, se você pertence a algum grupo, isso te dá um sentido de vida. E isso já encaixa a outro ponto. Você tem um trabalho, tanto profissional ou social, que te dê um sentido de vida. Quando você tem um sentido de vida, você faz algo que te dá um sentido de vida, isso sim ajuda a amenizar os sintomas da depressão. E até mais, eu digo mais, pode até diminuir de forma a assumir a depressão. Outra coisa é fazer uma faxina social. Né? Existem pessoas que eu costumo dizer que são sanguessuga, elas sugam sua energia. E nessa faxina social, você faz o quê? Você procura estar perto de pessoas que elas recarreguem a tua energia. Estar perto de pessoas positivas. Sabemos que nos dias de hoje realmente é difícil, mas que é importante fazer essa faxina. Outra coisa, que é uma das técnicas que a gente utiliza na terapia, é o treinamento de pensamentos. Por exemplo, eu costumo dizer que pensamentos geram sentimento que geram comportamento. Se eu penso que eu sou derrotado, eu vou me sentir como derrotado e ter comportamentos de derrotados. Então, como é que eu vou trabalhar a depressão nesse sentido? É treinar esses pensamentos. Quando eu vi um pensamento, eu sou derrotado, eu indagar esse pensamento. Muitas vezes, quando vier um pensamento, anota algo positivo, para que eu vou confrontar esse meu pensamento. Se eu pensar que eu não sou capaz, você vai indagar. Por que eu não sou capaz? Se fulano consegue, por que eu não consigo? Porque muitos desses nossos pensamentos, eles são pensamentos automáticos, que são baseados em crenças. Isso também, isso já puxa mais para outros assuntos que a gente pode trabalhar em outras questões. E, por último, é o treinamento de atenção. Né? A gente recebe um bombardeio de informações, de pensamentos automáticos, que a gente chama de pensamento intrusivo. Não é algo nosso, é algo de fora para dentro. Eu sou derrotado. E começar a notar as coisas que você é grato. A gratidão, ela muda, assim, os níveis hormonais, trazendo uma sensação de bem-estar. Então, começar a enxergar as pequenas coisas do seu dia. Recebi um abraço da minha mãe, recebi um abraço do meu pai, recebi um elogio do meu chefe. Então, começar a identificar essas pequenas atividades, essas pequenas coisas que dão um bem-estar, isso ajuda a diminuir os níveis de depressão. Eita, muito bacana, viu? Marcos Andrade está caladinho lá em Guarabira. A próxima pergunta, o questionamento vem da cidade de Guarabira com Marcos Andrade. Marcos Andrade, agora é com você, viu? O tema está muito bacana. Nós estamos batendo um papo aqui com a psicóloga Thaís Pessoa. Estamos falando sobre depressão na quarentena nesta live de hoje. Hoje, sexta-feira, dia 26 de junho de 2020. Estamos abrilhantando aí com essa primeira entrevista e podemos dizer assim, uma abertura de entrevista aí que está sendo muito bem repercutido. Muito obrigado mesmo aí pela colaboração aqui de a gente movimentar a nossa página aqui do Rádio Cidadão
aqui no Debate Paraíba. Marcos Andrade, é com você, Marcos. Cadê Marcos Andrade, hein? Francisco, eu acredito, Francisco, que a internet dele parou, Francisco. Vai lá, Luiz, vai contigo. Marcos tá ouvindo. Ô, doutora Thaís, o suicídio, a depressão pode levar ao suicídio? Também, e o Liseu? O que é que acontece com o Liseu? O Liseu, isso é o mal de todo mundo. São duas questões muito interessantes. Não é uma coisa que leva a outra, mas que pode acontecer sim. Uma pessoa que está com depressão, um dos sintomas é o pensamento recorrente de morte. Então, não quer dizer que todo depressivo ele é suicida, mas que uma coisa pode levar a outra. Sabemos que a questão financeira pode sim, problemas financeiros podem ser gatilhos que possam levar a pessoa a cometer o suicídio. Luiz, tem uma informação aí na tela, um texto aí na tela de Niédia, leia pra gente aí. Isso, é muito interessante o que Niédia Pinto falou, o seguinte, ela diz assim, muito importante trabalhar os pensamentos e não comparar sua vida com a dos outros, porque hoje em dia, com as redes sociais, existe muito isso, se comparar com os outros e se frustrar. Realmente é verdade. E eu ainda vou mais além ainda, viu? Sobre essa pergunta aqui de Niédia, uma pergunta muito boa e interessante, né? O que ela fala também aí, nós também, como perceber também isso numa pessoa próxima da gente, principalmente em um familiar? Realmente, o que Niádia falou é muito interessante. Esses dias eu atendi uma pessoa que ela estava apresentando quadros, além de ansiedade, depressão, e o fato como está todo mundo em casa, todo mundo está utilizando as redes sociais. Então, muita gente está postando muita coisa e ela se sentia improdutiva porque via que as pessoas estavam produzindo e ela não. Então, a gente tem que fazer esse filtro dessas informações, dessas coisas, e se possível, se necessário, se você não utiliza o Instagram, por exemplo, como ambiente de trabalho, você desativa, faz essa desintoxicação mental e ajuda a te estabilizar nesse quesito. Com relação a como a gente consegue perceber no familiar, é você perceber essas questões que eu falei, se existe uma perca de energia, uma perca de interesse, você conseguia perceber que seu irmão, seu pai, gostava muito de fazer aquela atividade, jogar vôlei, jogar futebol, e começou a diminuir. Não é somente por conta do corona, mas existem outras questões por trás. Se existe uma falta de atenção, uma falta de concentração, ele começa a ter uma falha nessa memória, ele tem muitos pensamentos recorrentes de morte, porque muitas vezes as pessoas acham que esse pensamento de morte é só o fato de dizer, eu quero morrer, mas dizer também, não aguento mais, estou cansado dessa vida, queria assumir, queria viajar e nunca mais voltar. Isso são falas que por trás dessa fala tem sim um pensamento suicida, tem sim uma ideação suicida. Então, pessoas que costumam protelar as atividades, não conseguem se concentrar em terminar, não somente focar só no humor, mas esses outros comportamentos, a gente pode ficar atento se essas pessoas estiverem apresentando. Mas não é apresentar um dia e sumir, mas se a partir de 2 semanas em diante, se essa pessoa consegue apresentar esse quadro nesse período de 2 semanas em diante, é uma questão que tem que ficar muito atento. Thaís, nessa quarentena, as pessoas estão usando muito redes sociais, né? Inclusive, nós estamos usando aqui, mas é para informar as pessoas. As famílias estão apegadas aí com as redes sociais. Hoje, os pais não jantam mais com os filhos na mesa. É difícil você ver uma família que se unam, a família toda, na mesa na hora do jantar. É difícil a gente ver isso. Um está na sala, outro está com a TV ligada, nem assistindo, já está na rede social. Ou seja, quando esse indivíduo se dispensa ou perde o telefone, que ele está ali na rede social direto, pelo fato dele estar ligado na rede social, se ele passar um tempo sem esse aparelho, ele pode ter uma depressão? E que tipo de depressão seria essa?
Não sei se tem como você questionar essa minha pergunta. Eu estou com o meu celular ligado, estou ali fissurado direto nessa quarentena de meu Deus, mas aí os pais vai e tomam o aparelho, mas só que não adianta os pais tomar porque eles mesmos também estão usando, né? Mas se eu me distanciar disso, eu posso ter uma depressão? Será que eu tenho como ter uma depressão se eu ficar distante das redes sociais? Francisco, o que tem que verificar? Essa pessoa, ela faz o uso do celular com qual finalidade? A gente tem que investigar isso. Por exemplo, no meu caso, eu uso o meu celular como forma de trabalho. Eu atendo online, eu utilizo muito o Instagram, e até então, através do meu Instagram, eu tenho paciente até fora do Brasil, atendendo pessoas que estão no exterior. Então, outra questão interessante, se essa pessoa, ela faz uso muito do celular, com outros tipos de finalidade, ou só rede social, só portar, quando tira o celular dessa pessoa, se essa pessoa ela for dependente, não é que ela vai entrar num quadro depressivo. O que acontece? Do mesmo jeito que acontece com a pessoa que ela é dependente, ela é viciada em alguma coisa. Quando tira esse celular, ela vai apresentar alguns tipos de comportamento. Alguns, eles sim podem ter um quadro depressivo, mas outros podem ter comportamentos ansiosos, pode ter crises de ansiedade por não estar com o celular ou não estar com aquele jogo, aquele videogame. Então, pode apresentar crises de abstinência, dessa tecnologia, que hoje em dia a dependência tecnológica é sim caracterizada como um transtorno e tem tratamento. Muitos casos precisam sim de medicação, outros a psicoterapia já ajuda. Existe já estudo, Francisco, que tanto a depressão quanto a dependência e outros tipos de transtorno psicológico, a psicoterapia, ela chega a ser comparada ao mesmo efeito de uma medicação. Ou seja, se essa pessoa, não que a medicação não seja importante, mas dependendo do grau dessa dependência tecnológica, desse nível de ansiedade, desse nível de humor, dessa depressão, a psicoterapia ela consegue diminuir consideravelmente o nível, fazendo com que essa pessoa que anteriormente ela estava debilitada, ou ela estava com suas funções cognitivas, ou as suas áreas da sua vida prejudicadas por conta dessas questões, a terapia ela auxilia muito e faz com que essa pessoa ela volte a ser funcional. Porque o que acontece? Quando a pessoa ela apresenta algum desses tipos de sintomas, ela fica muito disfuncional. Então, assim, muitos precisam realmente de uma medicação para ter esse ajuste, para fazer com que a pessoa ela volte a ser funcional, mas a terapia em si, já existem estudos que comprovam que ela tem o mesmo grau de eficácia. Olha só, Luiz Calasboa e os amigos aqui, olha como é importante esse bate-papo. Tem uma amiga nossa aqui, eu vou ler primeiro essa aqui, veja só, viu, doutora, preste atenção. Gabriel Oliveira diz aqui, a falta de alguém que se ama muito pode causar uma depressão, não pelo fato dela não estar entre nós, mas sim pelo fato da saudade mesmo, de se ver só de mês em mês. Muito interessante o que você falou, mas aqui tem a Antônia. Olha o que a Antônia diz. Boa noite, galera. Eu tenho uma amiga que está isolada. Eu estou vendo a hora ela entrar em depressão. Ela acrescenta aqui falando, o que pode acontecer com ela? Com a palavra aí, a doutora Thaisa, que traz essa resposta para você, Thaisa. Bom, Antônia, com relação... Ela está isolada como? Ela está em família, mas ela está isolada de vocês, né? Isolada dessa família. É isso que não ficou muito claro. Mas se por acaso ela está em família, está se isolando dessa família, sabemos que na quarentena todo mundo se junta, todo mundo está ali, então é uma coisa que tem que se verificar, se ela está se afastando desse contato social, porque somos seres sociais. Então o ser humano, ele tem essa necessidade de pertencimento, tem que pertencer a um grupo, estar em grupo, isso faz parte até da nossa saúde mental, viver em sociedade. Então, quando você se evita desse contato, desse vínculo, alguma coisa está acontecendo. Agora, se é depressão, é alguma coisa que eu não posso chegar aqui e diagnosticar a depressão.
A gente tem que ver, investigar, fazer o anamnese, fazer todo o histórico familiar, identificar o porquê tem acontecido esse afastamento dela. Luiz Calasboa, leia aí agora, Luiz, as mensagens no Facebook, aí você já chama Marcos Andrade, leia as mensagens no Facebook, aí você chama aí o Marcos Andrade, ele já está com a gente aqui, pode seguir, já esteja ouvindo a gente aqui. Luiz Calasboa. Eita, rapaz, pergunta aí muito boa, muito também interessante, e também as perguntas bastante inteligentes, né? Muito bom mesmo. Eu acho que ela já respondeu essa, né? Ari Júnior aí pergunta também pergunta a ela se o celular é um veneno para a depressão. Ela já falou sobre isso. E a questão aqui que a Antônia falou, essa pessoa aqui, mandou aqui pelo meu zap, essa pessoa, ela está isolada da família, ela está isolada de todos. Essa pessoa está tanto com medo que ela já está indo, ela não está nem indo para o supermercado. Ela está mandando as pessoas irem para o supermercado, porque ela está com medo de sair, porque ela já tem acima de 60 anos. O que acontece também, né? A mídia, ela potencializa o medo, né? Então, as pessoas, muitas vezes, elas se isolam por estar com medo de sair. E a gente sabe que não é simplesmente eu ir no mercado, eu vou pegar o Covid. Mas sim, se eu sair e não tiver as medidas de segurança, sim, se eu sair e estiver em aglomeração, existe essa possibilidade de eu contrair o Covid. O que acontece? Existe um medo que muitas vezes é irreal. Então, as pessoas, elas são dominadas por esse medo. Eu costumo dizer que a base de alguns transtornos é a ansiedade, que é esse medo, que muitas vezes é irreal, que é essa intensificação do medo, né? Então, assim, é algo que a gente não consegue controlar. Então, se a gente não consegue controlar, é algo que não está sob o nosso controle, isso gera uma angústia muito grande. Então, se ela está isolada, mas por trás disso existe esse medo. Então, o que tem que verificar? É depressão? É só ansiedade pelo medo imposto pelo coronavírus? Ou se ela está se desenvolvendo como base a ansiedade e tendo quadro de síndrome do pânico? Porque pessoas que têm síndrome do pânico, ela tem esse medo irreal, ela tem essa crise de ansiedade, elas não querem sair de casa porque elas têm medo. Entende? Então, assim, não tem como eu chegar e fechar um diagnóstico. Eu tenho que fazer toda uma avaliação e verificar como é essa situação toda. Eu quero mandar um abraço também, Francisco, para o professor Santiago, sempre aí na escuta do nosso programa. E aí, com o Marcos Andrade ou contigo? Vamos chamar Marcos Andrade. Deixa eu ver se Marcos Andrade consegue falar agora, viu, Wilson? Alô, Marcos Andrade. Estás ouvindo, Marcos? É contigo agora. Estou ouvindo perfeitamente. Doutora, queria até as minhas desculpas, tive um problema aqui com o aparelho celular, mas consegui resolver de imediato. Doutora, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, vou tentar emendar para já deixar a senhora mais disponível. Em qual idade hoje está sendo mais diagnosticado a questão da depressão? É a primeira pergunta. E nós que fazemos para a imprensa, da mídia, a gente sabe que às vezes somos muito criticados por terceiros. Então, eu não sei se eu diria que por pessoas que não têm assim, uma informação mais detalhada, muita gente diz que a imprensa, ela, nesses últimos dias, vem contribuindo muito para a questão, afasta-se pessoas de um determinado telejornal, afasta pessoas algum ambiente que o jornalismo, a questão do Covid, a senhora, essas duas questões, e uma terceira, a partir de quando se começa a constatar uma depressão, uma mudança de hábitos, uma mudança de humor, às vezes uma mudança até de formas de pensar, de agir, quando começa a falar na questão, eu vou me matar, eu vou isso, eu vou aquilo, isso também pode ser, para fechar, também um sinal já de uma depressão já em si, ou seria uma pré-depressão, ou seja, o início possível de uma depressão. Marcos já vem logo com 4 perguntas. Thaís, pode ficar à vontade.
Certo, Marcos. Com relação à idade, né, das pessoas em relação à depressão, segundo o IBGE, ele fala que a faixa etária de 60 a 64 anos, existe um ranking de 11,4%. Existem essas pessoas que estão no ranking acima de pessoas que têm depressão. Mas existem casos que até criança pode sim ter depressão. Existe depressão infantil, certo? Mas agora eu não sei com exatidão a porcentagem de criança, mas o de adulto, o IBGE, ele traz esse quadro. Com relação à mídia, eu sei que é importante informar o cidadão sobre as notícias que têm acontecido no nosso país, na nossa cidade, mas muitas vezes é a forma como é exposta. Às vezes só forma, por exemplo, no início se falava só de casos de mortes, de Covid e tal. Hoje em dia já tem sim uma amenização, né? Estão falando dos casos recuperados, e isso está gerando uma esperança nas pessoas, né? E, consequentemente, a diminuição nos níveis de ansiedade, né? De estresse, preocupação. Outra questão que você falou sobre os sintomas. Por exemplo, como eu tinha dito, a pessoa ela precisa apresentar isso: pensamentos recorrentes de morte, perca do interesse, perca do prazer, de atividades que já faz, que tem interesse em fazer, que gostam de fazer, que sentia prazer. Se você percebe que num prazo de 2 semanas para frente, essa pessoa continuamente apresentar esse quadro, não é somente ficar deitado na cama com humor deprimido, ou você tem que verificar, ou é preguiça, ou realmente é humor deprimido. Essa pessoa tem que apresentar o quadro em 2 meses. Perca do interesse, perca do prazer, pensamentos realmente recorrentes, depressivo, pensamento pessimista. A pessoa em atividades que antigamente tinha prazer, ela já não enxerga mais, ela não consegue ter estímulo positivo, até coisas positivas que você chega a falar, mostrar, ela não, é como se ela começasse a ver a vida em preto e branco. Mas isso tem que ter um quadro posterior a 2 semanas. Se em 2 semanas ela continuamente ter isso, possivelmente existe um quadro, sim, de depressão. Muito bem, tá aí. São 23 horas e mais 4 minutos. Nós vamos aqui até no máximo 11h20, tá bom para vocês? 11h20, tá bom, tá? Aí a gente esclarece muitas coisas aí. Lembrando que essa entrevista aqui na página do Rádio Cidadão vai ao ar um trecho amanhã na 104.9 a partir das 7 horas da manhã. A partir das 7 horas vamos colocar aqui um trecho dessa entrevista na Rádio Mangabeira FM, no nosso programa Rádio Cidadão dos sábados. Eu peço aos amigos que acompanhem também, curta a nossa página aqui no Facebook. São muitas perguntas, muitas indagações, né, interessantes aqui no nosso programa Debate Paraíba. Thaís, você tem alguma podemos dizer, algum testemunho de alguém que passou por uma depressão profunda mesmo? Eu não sei nessa quarentena, porque tem muita gente passando por depressão profunda, acredito que tenha muitos. Mas você tem algum testemunho de alguém que te relatou assim, um fato de ter procurado uma psicóloga nessa época de pandemia e que tenha passado por momento de depressão e que essa pessoa já está se livrando de alguns males que possivelmente ela poderia ter cometido, Thaís? Você tem alguma informação para passar para os nossos amigos internautas? Sim, tenho, Francisco. Eu tenho casos de paciente mesmo que me procurou porque se sentia mal, se sentia improdutivo. Então, como o Nied até tinha falado aí, essa questão de se comparar com outras pessoas. Então, esse fato de se comparar, existe sim uma autoestima baixa, né, que também é ocasionado pela depressão. Essa autoestima baixa, houve essa melhora dessa pessoa, né? E casos também que pessoas que tentavam suicídio antes disso, né? Chegavam, tem um paciente que, além de tentativa de suicídio, ele desenvolveu um quadro de psicossomatização, que é quando, o que acontece? O que é isso? São doenças psicossomáticas. Por exemplo, o reumatismo, que é a dor por todo o corpo. A gente chama isso de doença psicossomática, é doença da mente que é somatizada no corpo. Aquilo que você não fala, o seu corpo fala.
o seu corpo vai reagir de alguma maneira. Então, acho que há 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu atendi um paciente que ele estava no processo de psicossomatização, perdão. Então, ele estava no processo de divórcio e aquilo estava gerando um sofrimento muito grande para ele, gerando prejuízos no trabalho, foi demitido. Então, assim, foi uma série de fatores que fez com que, além dele somatizasse, desenvolvesse o reumatismo, ele entrasse no quadro depressivo de até pensar em suicídio, porque perdeu o emprego, perdeu a família, perdeu muitas coisas. E na terapia a gente trabalhou junto a mudar muitas crenças dele, a trabalhar esses pensamentos, a mudar esses quadros, essas crenças, esses pensamentos automáticos. Então, hoje ele conseguiu se reestruturar. Hoje ele está no emprego, ele casou com uma nova pessoa, e a gente vê que, sim, não é somente o remédio, né? Mas, assim, a terapia, ela sim funciona. Existe não somente esses meus casos, mas existem outros casos também de outras pessoas. Eu tenho um caso muito próximo também, de pessoas próximas a mim, familiar, que tinham um quadro forte de depressão, que a ajuda da terapia, ela conseguiu estabilizar o seu emocional. Muito bem. Wilson Gomes, vamos voltar com o Wilson para fazer perguntas aí à doutora Thaís Pessoa. Wilson Gomes, é com você, Sombra. Francisco, Luiz, estamos vivendo nessa quarentena com esse vírus. Tem um colega meu da minha profissão, tem mais de 25 anos de comércio da minha área. E eu conversando com ele, ele disse que não sabe mais o que fazer, né, com essa quarentena de viver dentro de casa sem fazer nada. Então isso está levando a uma depressão profunda nele. E ele, quando chega em casa, olha para a família, né, vê o armário vazio, vê as contas chegando, e ele diz que não sabe mais o que fazer. Então, esse corona, esse vírus, essa quarentena está acabando com esse colega meu, com esse cidadão. E eu cheguei para ele e disse, olha, eu estou quase na tua situação também, mas eu estou aguentando um pouquinho. Então, o que é que a gente, empresário, comerciantes, devemos fazer? Porque as contas estão chegando. E a depressão leva um ser humano até a suicídio. E eu falei para ele que eu também estou no mesmo caminho, mas eu não cheguei a esse nível, não. Aí, o que é que eu devo fazer, doutor? O que é que eu devo levar para essa pessoa? Qual a recomendação para esse meu amigo que está nessa situação? O que é que ele deve fazer? E a casa, as contas só dependem dele. Quando ele chega em casa, as contas para pagar, feira para fazer, e o comércio dele não está funcionando. E isso está levando a uma depressão profunda, inclusive está afetando os filhos, está afetando a família, e ele diz que não sabe mais o que fazer. Enquanto não acabar esse vírus, não voltar a normalizar o comércio, está afetando não só ele, como muitos comerciantes, grandes empresários quebrando, né? Devendo o comércio, os bancos cobrando, não sabe mais nem para onde correr. Com a palavra, Thaís, realmente é de vaca desconhecer bezerro. E outra coisa, né, Wilson? Muitos amigos aí estão abrindo. A gente às vezes ri com certas situações. É verdade. As pessoas chegam em suas casas, abrem a geladeira, parece um coco verde, só tem água. Não é brincadeira, não. Thaís. A gente ri para não chorar, né? Vamos chorar. Bom, o que acontece? Realmente existe um estímulo, existe um problema financeiro que realmente é um estímulo estressor que ocasiona esse sentimento, né, nas pessoas. Mas o que acontece? Você empreendedor, a gente está vivendo um mundo hoje da tecnologia. Então, as pessoas precisam inovar. Então, quando você está com o humor deprimido, você não consegue regular as suas emoções e, consequentemente, não consegue elaborar pensamentos saudáveis. O que acontece? Quando você está com o humor deprimido, existem 2 áreas do cérebro que é afetada, que é a amígdala, que é o nosso sistema límbico, que ele é responsável por nossos comportamentos mais primitivos, de reação, né, de impulso. Então, quando eu estou com o humor deprimido, um dos áreas do cérebro que é afetada é lá. Né? Então, existe uma diminuição nessa reação. E outro campo que é afetado é o pré-frontal, que é responsável pela nossa parte de planejamento e de pensamento.
Então, assim, você, enquanto empreendedor, a gente tem que pensar o quê? Cada ano as pessoas têm que se mobilizar a flexibilizar os meios de venda. Hoje, a tecnologia veio para auxiliar as pessoas. Por exemplo, eu falo por mim. Antes eu atendia presencialmente e hoje veio a tecnologia, veio a pandemia, não pode ter contato com as pessoas. Então, qual foi o meio de flexibilizar isso? E até forma de atrair novos clientes para mim, foi através do Instagram. Então, o que acontece? Quando você está com o humor deprimido, você não consegue nem racionalizar direito. Então, a questão é você parar e indagar. Por que eu estou assim? O que eu preciso fazer? Como é que eu vou conseguir fazer? Então, você ficar preso nesse sentimento, não dou conta, as contas estão chegando, eu não vou conseguir. Então, você ficar preso a esse sentimento, claro que isso não vai mudar do dia para a noite. Nós somos seres humanos, não somos robô, mas quem manda no nosso corpo é a nossa mente. Então, eu volto a dizer o que eu disse no início do vídeo. Se você pensa como derrotado, você vai se sentir derrotado e vai ter comportamentos de derrotados. Então a questão é mudar como você se enxerga, mudar como você se percebe e ter comportamentos de vencedor. Pensar como vencedor. Sabemos que empreender na situação que a gente está vivendo é difícil, mas é necessário uma inovação, é necessário ter novas ideias, né? Então, tenta prestar atenção na qualidade dos teus pensamentos. O que tem focado? Onde você está focando sua atenção? Eu volto a dizer a questão do foco. Quanto mais eu foco, mais ele amplia. Então, se eu foco no problema, ele vai se ampliando. Mas como eu posso resolver essa situação? Sabemos que tem a questão da depressão, humor deprimido, mas não focar nisso. Mas como eu posso melhorar essa questão? O que isso está me ajudando a mudar? Né? O que essa situação está trazendo de aprendizagem? Como é que eu posso aprender com essa situação? Doutora, eu tenho aqui uma pergunta, Francisco, que é o seguinte. Acho não. Diz assim, isso é a mais pura verdade. E também tem a questão da amiga dela, que ela falou que a amiga está presa dentro de casa e está com sintomas de problema psicológico, nem sabe o que está acontecendo. Agora, ela diz também que o filho dela, dessa pessoa, Thaisa, pegou o coronavírus e foi curado. E ela está com medo. Realmente existe o inimigo, ele está próximo, né? Existe o filho dela, então, assim, existe um estímulo estressor, um estímulo que é real, que está próximo dela, e, consequentemente, ele gera isso. Mas, eu volto a dizer, existem estudos que falam que o pensamento positivo, você pensar sobre isso de maneira positiva, ele te ajuda até no aumento da imunidade. Se cura câncer, pensar positivo, imagine curar o coronavírus. É verdade. Até nas próprias igrejas a gente vê isso, né? Nas igrejas. Verdade, Luiz. 23 horas e 15 minutos. Tá muito bom assunto, muito bom tema, né? A gente agradece aos amigos internautas que estão conosco. Eu queria fazer uma última pergunta aqui para a Thaís, doutora psicóloga, que está trazendo um assunto muito importante para a gente. Eu acredito que ela já deve ter falado, mas para as pessoas que estão chegando agora, se não falou ainda, há uma faixa etária, Thaís, uma faixa etária mais vulnerável à doença, à depressão. Por exemplo, os idosos, né? Muitos que foram abandonados pela sua família, são mais vulneráveis à depressão? Isso é uma coisa que tem ocasionado e potencializado os idosos, né? Porque, assim, tem sido imposto para a sociedade que eles são um grupo de risco, né? Que eles são um grupo de risco. Então, isso gera um medo muito grande, uma histeria, eu chamo de histeria coletiva. Né? O IBGE ele traz uma porcentagem de 11,4% de pessoas que têm depressão, que têm uma faixa etária de 60 a 64 anos. Existe esse quadro de pessoas nessa faixa etária que tem essa depressão. Então, o fato dele ser grupo de risco, estar longe da família, né? Muitos deles estão no asilo, se antes já não recebia contato familiar, né?
e já não pode, outros profissionais não podem ir lá visitá-los. Então, assim, a sensação de abandono, o sentimento de abandono, eles são muito aflorados. E, consequentemente, desencadeia, sim, existe esse estímulo, né? E desencadeia, sim, quadros de depressão. Muito bem. Alguns amigos aí querem fazer um... Agora é rapidinho, hein, gente? Para a gente encerrar. Infelizmente, já estamos às 23 horas e 17 minutos. Alguém tem mais uma pergunta aí para a gente já encerrando a entrevista? Luiz? Oi, Francisco. É o seguinte, eu não tinha pergunta não, entendeu? Mas, assim, eu perguntaria a ela o seguinte, uma última, rapidinho. Doutora, criança pode ter depressão? Sim, Luiz, pode sim. Existem já casos clínicos, estudos que falam que crianças, sim, podem ter depressão. Para isso, existem psicólogos infantis especializados nisso que faz todo um processo com eles. Porque, assim, você tem que verificar o que está causando isso. Às vezes é só um estímulo, às vezes a separação do pai, existe a ausência da presença do pai ou da mãe, ou dos dois, ou de uma avó, ou algo que pode ter acontecido com essa criança. Não é só adulto que tem depressão, criança também tem depressão. Muito bem. Wilson Gomes, mais uma pergunta aí, rapidinho, feito coceira de coelho, Wilson Gomes, o Sombra. Francisco, eu acho que o ser humano nunca foi preparado para vivenciar essa quarentena, né? A gente não está preparado, não. Então, a gente somos sujeitos a ter uma depressão. Qual o ser humano que está preparado? Nós, viventes, ser humano, está preparado. Eu conheci um senhor, eu tenho um paciente que ele tem quase 70 anos. Ele disse que nunca viu e nunca vivenciou o que ele está vivenciando hoje. Então, o nível de depressão está muito grande nas pessoas. Você viver isolado dentro de um ambiente, você ter um mundo em suas mãos, de repente você ficar preso, né? Ninguém aguenta mais. Não sei onde é que a gente vai chegar, não. Muito bem. O que devemos fazer? Deu para entender, né? Deu. O que acontece? Muitas pessoas somos treinadas, não somos treinadas a lidar com perca, né? Independente se é uma perca de um ente querido, é uma perca de uma empresa, de investimentos. O ser humano ele não sabe lidar com perca. Com isso vem a frustração, vem o sentimento de incapacidade, vem o humor depressivo. Então, o que vocês aqui estão fazendo é levando informação e conhecimento que a sociedade precisa. É que precisa parar, olhar para si e se perceber o que eu preciso melhorar, né? Precisamos sim trabalhar nossa inteligência emocional, trabalhar nossas habilidades e fazer coisas que ajudem a regular o nosso humor, né? Precisamos desenvolver nossas estruturas emocionais, que muitas das vezes não são tão boas. Marcos Andrade, rapidinho, Marcos. A última pergunta. Marcos, tá difícil. O microfone tá desligado, Marcos. Para fechar de chave de ouro. Vai, Marcos, estamos ouvindo agora. Deixa que eu vou ligar aqui, Marcos, o microfone. Vá, Marcos. Chegou? Pode falar. Chegou o sinal agora? Já, meu Já chegou? Já, meu filho, pode falar. Doutora, mais uma vez, a saideira, como os colegas costumam dizer, hoje em dia, quais são os mais constatados com o... Eu diria, são os profissionais do meio empresarial ou o cidadão comum, que talvez até sofra menos por ter menos pressão por questão de tantos tributos e às vezes até mesmo tantas missões e encargos sociais. Ou seja, o empresário hoje é o mais constatado com a depressão ou o cidadão que está em casa, o cidadão comum? Minha saideira e já agradecer a senhora por estar conosco. Não existe um estudo ainda fechado falando sobre isso.
certo? Todo mundo sofre. Existem pessoas que sofrem mais e sofrem menos. Consequentemente, as pessoas que sofrem mais é aquelas que têm menos recursos. É claro que o empresário tem suas perdas, ele vai sofrer, mas que o sofrimento de um autônomo é maior. Claro, porque os recursos deles são menores. Muito bem, tá aí um bate-papo muito bacana, né? Ô, Francisco, rapidinho aqui, Francisco, tem uma pergunta aqui de uma. Tem que ser rapidinho, porque a gente está chegando no O final medo já. pode gerar transtorno? Se o medo pode gerar transtorno? E com fé em Deus chega lá? Sim, como eu disse, a ansiedade, ele é um medo, né? É um medo intensificado. É a base da ansiedade, esse medo intensificado. Então, se você não consegue controlar, possivelmente, esse medo, você desenvolve o quê? A síndrome do pânico, né? Que é um dos transtornos causados por isso. Mas tem tratamento, certo? Beleza. Muito bem. Pessoal, já são 23 horas e mais 23 minutos. Se no sábado a gente não tivesse programa, a gente ficava aqui até todo mundo sair cochilando. Mas nós vamos acordar muito cedo amanhã. Eu quero agradecer demais a todos os nossos amigos internautas. São muitos. Eu acredito que hoje nós batemos o recorde em número de acesso na página do Rádio Cidadão. Eu acredito que já está mais de 1000 número de visualizações. Muito mais. Agradeço demais aos nossos amigos radialistas, jornalistas, os amigos, o amigo Ari Júnior que está assistindo em casa, hoje ele não pôde participar, mas está em sua casa, participou também com perguntas. Obrigado a todos os internautas, Josefa, a Rosa Maria, alô Rosa Maria, Ari Júnior está em casa, Jéssica, Robson Silva de Guarabira, Dona Josefa, Alice, a Niédia participando, interagindo com a gente, é como se estivesse conosco aqui na tela. Muito obrigado mesmo de coração. Ou seja, todos os internautas, professor Santiago, que em breve nós vamos trazer aqui para a semana para um bate-papo. Antônia também está com a gente. Rosa Maria mandando aqui um recado aqui, diz aqui: quero agradecer a todos que fazem parte da Mangabeira FM e pelo ótimo tema com essa excelente profissional. E amanhã, sábado, nós estaremos repercutindo essa entrevista. Vou separar aqui alguns trechos para a gente colocar amanhã às 7 da manhã na 104.9 no programa Rádio Cidadão da 104.9 FM. Antes da doutora Thaís encerrar, primeiro nós vamos agradecer, que a gente vai encerrar aqui todo mundo junto. Os agradecimentos de Marcos Andrade. Marcos Andrade, as suas considerações finais, no máximo do tempo possível, viu, Marcos? Rapidinho. Né? Marcos Andrade, as considerações finais. Só agradecer a senhora, doutora, por estar conosco, por disponibilizar esse tempo importante para debater um tema de tanta relevância para a nossa sociedade, um mal que está se alargando a cada dia. Deixar aqui o nosso agradecimento sincero. Deixar aqui Guarabira à sua inteira disposição quando achar necessário. Estamos aqui de portas abertas aqui na imprensa. Abraçar aqui a minha querida Carmelita. Carmelita, que é uma grande entusiasta do nosso trabalho, que ela está lá também compartilhando isso pelo carinho sempre verdadeiro. E a vocês, um bom final de semana. Paz na terra aos homens de boa vontade, doutora, porque Deus é o caminho, a verdade e a vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ontem eu encerrei na camisa, hoje eu encerro sendo assim, ó. Sejamos felizes e nos livremos desse mal. Forte abraço e até um abraço, Wilson. Segunda-feira. Boa noite, Wilson. Obrigado pela sua participação também conosco no Rádio Cidadão, na página aqui do Rádio Cidadão, programa Debate PB. Wilson Gomes, suas considerações finais, Wilson. Boa noite, Paraíba, né? Eu acho que Paraíba, Brasil, todos que estão sintonizados aí nessa live, satisfação muito grande participar com essa sabatina aqui, com esses grandes profissionais, e essa profissional aí que está à disposição, né, Francisco, para atender. Alguém que quiser ser atendido por ela, aí o telefone está na tela, e vamos convidar aí mais vezes outras pessoas para poder entrevistar aqui, trazer essas informações aqui para o programa, viu, Francisco? Muito bem, Wilson. E vai ter outros temas aí com a doutora aí para a gente
acrescentar mais ainda aqui os nossos debates e a ajudar a população com assuntos interessantes aí que ajudam no dia a dia, isso é muito importante. Mas esse tema de depressão, aí é mais ainda. Luiz Pelas Boa, as considerações finais, obrigado pela a parceria mais uma vez, contribuindo conosco aqui nas perguntas e debatendo assuntos aqui na página do Rádio Cidadão, Luiz. Satisfação e as considerações finais do Chapa Quente. Eita, eu quero agradecer a todos e a todas e dizer que a fé em Deus, a fé que tenho em Deus alimenta a nossa alma e expulsa aquele que tem medo e às vezes insiste em passar perto. Um abraço a todos, um beijo no coração e até amanhã no Rádio Cidadão, na Mangabeira FM 104,9, comigo, Francisco e o Sombra, a partir das 6 da matina. Um abraço, tchau, tchau. E ao mesmo tempo aqui agradecer a doutora Thaís Pessoa pela brilhante entrevista. Gente, ficamos aqui, Francisco, com mais de 50 na live ao vivo, no meu Facebook. Ficamos com mais de 50 e aí já atingimos aí já mais de 1.000 pessoas já. Um abraço e até amanhã na Mangabeira FM, a partir das 6 da matina. Muito bem, Thaís, muito obrigado mesmo de coração pela sua participação, nos ajudou bastante e ajudou também as pessoas que estão acompanhando. E essa live vai ficar gravada aqui na página do Rádio Cidadão. Muito obrigado mesmo. Se tem algo que você queira acrescentar, que de repente diz assim, os meninos não perguntaram, mas eu lembrei, fique à vontade, o espaço é seu, inclusive para divulgar o seu Instagram, sua rede social, contato. O espaço agora é da nossa amiga aí, a doutora Thaís Pessoa. Francisco, Luiz, Marco, Wilson, eu agradeço o espaço e a oportunidade por estar falando sobre saúde mental, que muitas vezes é um tabu, as pessoas têm esse preconceito e essa resistência de procurar ajuda profissional. Muitos deles só procuram um profissional da área de saúde mental quando o quadro muitas vezes está muito difícil. O que acontece? Existem quadros que são reversíveis, mas se existe outros casos de problemas psicológicos, existe uma perca cognitiva muito grande, e muitos dos casos são irreversíveis. Então, eu costumo dizer, mente sã, corpo sã. Então, é a mente que comanda o teu corpo. Então, eu encerro com a seguinte frase: ninguém é feliz deprimido, mas para qualquer pessoa feliz ela pode deprimir. Então, se você está passando por alguma circunstância que tem te deixado deprimido, não hesite, procure ajuda, você não está só. Hoje, os atendimentos devido à pandemia eles estão sendo realizados através de videochamada, que é online. Então, o meu Instagram é psicóloga Thaís Pessoa. E o meu WhatsApp para agendar esse atendimento é o 9890-6971. Pode entrar em contato e eu estou aqui com a missão de fazer as pessoas felizes ou ajudar na amenização do sofrimento psíquico. Muito bem, obrigado mesmo de coração a todos os profissionais do rádio. Thaís, um abraço para você, felicidade sempre. Quando a gente voltar à normalidade, você será a primeira convidada a participar da entrevista na 104 conosco, ao vivo, nos estúdios da Rádio FM 104.9. Obrigado mesmo de coração, viu, Thaís? Eu que agradeço. Ô, Francisco, eu queria acrescentar um rapidinho aqui, Francisco. Rapidinho. Para que eu daria uma dica aí a Thaís, a ela mandar para você pelo Zap, tanto o número do telefone dela, também como o Instagram, para depois, Francisco, você colocar aí na live do Rádio Cidadão. Claro, com certeza. Seria interessante, viu? Muito bem. Valeu, Thaís. Obrigado e Deus abençoe, viu? Deus abençoe sempre, viu? Amém. Aí, nossa amiga Thaís, que participou de um debate, uma sabatina muito legal, né? E a gente fica feliz com essa participação dela. Muito obrigado mesmo. Meus amigos, valeu, né, Wilson? Valeu, Luiz. Valeu, Marcos Andrade. Show de bola. Show de bola, Francisco. Com certeza. Pessoal, então diga que valeu. Essa live valeu demais. Francisco, estamos ao vivo aí no Facebook. Estamos ao vivo ainda. Vou encerrar agora, tá certo? Tira das redes sociais. Pessoal, um forte abraço. Muito obrigado, gente. A gente volta na próxima segunda-feira e amanhã, aqui na 104.9, programa Rádio Cidadão com a equipe 1000 do Rádio Paraibano.
vocês não podem perder, tá certo? Um forte abraço a todos. Vou aumentar aqui o BG para a gente sair da conexão e agradecer a todos que ficaram conosco até agora. Tchau, tchau e até segunda-feira, se Deus quiser. Valeu, gente. Corte os microfones de vocês aí.